Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati
Gaudiya Gostipati. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: eu não quero desenvolver esse tipo de má sorte para ouvir, a ponto de ouvir a minha glorificação dos lábios de lótus do Guru Vaishnava. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: eu jamais vou querer desenvolver essa péssima sorte de ouvir a minha própria apreciação, meu elogio dos lábios de lótus do Guru Vaishnava, do Vaishnava puro. Isso traz má sorte. Isso significa algo muito ruim. Por quê? Às vezes, o Guru e os Vaishnavas dessa maneira nos trapaceiam. Você é isso, você é aquilo. Ah, para você? Estou fazendo tudo por você. É para você que tudo está sendo feito. O Vaishnava pode falar assim, para nos testar, para nos trapacear. Nós podemos apreciar a glorificação do Guru de Vaishnava e nos comportar mal, ir para o inferno. É por isso que no Kirtana, Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur diz: eu quero permanecer como um servo por infinitas vidas, diz Bhaktivinoda Thakur. Eu não quero ser adorado. Ah, ele está servindo o Guru, então também ele é adorável. Mas na verdade eu não sou um Guru Sevaka. Eu estou indo ali para tomar Labha Pujipratista. Então, dessa maneira, no Kirtana, Bhaktivinoda Thakur escreveu: eu quero servir seus pés de lótus. Eu nunca quis me tornar um Guru. Nunca quis. Então, eu só aceito a sua prachada, os seus remanentes, diz o discípulo para o Guru. Então, o discípulo sincero que serve o Guru com todo o coração, no curso desse serviço, esse discípulo se torna igual ao Guru, harmonizado, completamente harmonizado ao Guru. Como no caso de Nimketana Ramdas. Quando Nimketana Ramdas foi na casa de Krishnadas Kaviraj Goswami, então naquela época, ele é um companheiro eterno de Nityananda Prabhu. E por conta de prema, ele está sempre dançando. E ninguém pode entender. Alguém pode pensar que ele seja um bêbado. Ele está sempre tremendo por conta de prema, na verdade, sentindo êxtase espiritual. Ele vai até a assembleia, pois ele foi convidado. E todos os devotos, quando quer que ele entrava na assembleia, todo mundo ficava de pé. Ontem eu discuti a influência de Sriman Mahaprabhu. Ele é o próprio Senhor Supremo. Prakashananda Sarasvati Pada disse: a sua presença em si mesma, nessa assembleia, em si mesma, criou um grande impacto no coração de todos. Nós estamos sentindo Ananda e não sabemos porquê. Essa é a mesma influência do Guru dos Vaishnavas. Nós estamos recebendo uma hospitalidade imensa. Mesmo que eles não deem doces, salgadinhos, nós não sabemos por que nós ficamos felizes, porque ele está distribuindo auspiciosidade para as jivas.
A gente não sente da mesma felicidade diante dos materialistas. Claro, nós não estamos falando do amor ligado à paixão, é outro assunto. Isso é outro assunto. Ananda é diferente. Você pode ir diante da sua esposa, da sua amada e falar, ah, que maravilha. Esse é o amor da paixão. Mas quando você está diante de um Vaishnava, uma Ananda muito pura toca o nosso coração. Isso nunca pode ser comparado com nada. Então, ninguém sabe a razão. Quando esse Vaishnava entrava, Nimiketana Ramdas, ou quando Sukadeva Goswami entrava na Assembleia, todos levantavam, até os avós, bisavós, tataravós, todos ficavam de pé. Vashista Muni, Parasara, todos ficaram de pé. Porque o que está dentro do seu coração é o que importa. Nós sabemos do Shastra que Nandanandan Krishna Stu Swayam. Esse é o Siddhanta. Nandanandan Bhagavan Shri Krishna veio na forma de Sukadeva. Está escrito no Shastra. Krishna é o próprio Sukadeva. Então, quando um Vaishnava entra, todos se levantam, dançam e cantam. Eles expõem essa explosão de Ananda. Mas um devoto que esteja servindo como pujari no seu templo não mostrou nenhum respeito. Continuou sentado. E Nimiketana Ramdas observou. Ele disse, ele é como aquele que não ficou de pé quando Balarama entrou dentro de um recinto. E o irmão de Krishnadas Kaviraj Goswami também não tinha respeito. Ele tinha uma sombra de respeito só. Como no caso de Namabas, da sombra dos santos nomes. Ele tinha uma espécie de sombra de fé. Shraddha Abbas. Os pés de Lótus de Nityananda. Mas ele tinha muita fé em Gauranga. Essa é a condição. Agora Krishnadas Kaviraj Goswami ficou muito bravo e disse para o seu irmão, você é o tolo número 1, o mesmo Senhor Supremo, veio em duas formas, Nitai e Gauranga. Você tem grande fé em Gauranga e não tem fé em Nityananda. Então você não pode encontrar nenhum sucesso. Se alguém ignora o Guru Pada Padma, Damodara, Radha Damodara, ele está ignorando o Guru Pada Padma. Mas Radha Damodara, que maravilha, para ele fizer isso para a deidade, que resultado ele vai receber? Nada. Dessa maneira, Nimiketana Ramdas ele não era uma pessoa que ficava insatisfeita, mas qual foi a razão pela qual ele disse? Esse é o mesmo sentimento daquele que não se levantou quando Balarama entrou na Assembleia. Ele quis dizer que ele era o próprio Balarama. O que ele quis dizer? Que ele é Balarama? Não, porque então ele falou assim, sim, mas de um certo sentido ele é Balarama. Quando um Sadguru ama um discípulo com todo o seu coração, ele dá todo o poder a esse discípulo. Como no caso de Ishvara Puripada.
que está servindo Madhavendra Puripada de tal maneira, que ele se harmoniza completamente com o coração do Guru Pada Padma. Ishvara Puripada é o Guru de Mahaprabhu, que estava completamente harmonizado com Madhavendra Puri, que era o seu mestre espiritual. Agora, se você insultar Ishvara Puripada, saiba que você está insultando Madhavendra Puri. Esse é Siddhanta. Se você incitar Vamana Goswami Maharaj, Tirtha Goswami Maharaj ou Goswami Maharaj, você está comendo uma ofensa aos pés de lótus do Prabhupada original. Eu posso mostrar para você o artigo onde Keshava Goswami Maharaj dança e escreve: meus irmãos espirituais foram para os planetas estrangeiros, eles vão criar uma grande evolução. Nós podemos mostrar isso. Shri Keshava Maharaj disse isso. Eles trouxeram uma grande evolução para o Ocidente. Então, Keshava Goswami Maharaj não tem inveja. Eles não têm competição. Eles foram nos países estrangeiros e eu não. Ele nunca pensou assim. Ele nunca quis ir para os países estrangeiros, nem Bhaktivedanta Goswami Maharaj, nem eu, de Shambhava. Não é que eu tenha raiva dos países ocidentais, mas eu não posso ir para lá. Eu sou muito pequenininho, meu poder é muito pequeno. Tirtha Maharaj também disse isso. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse a mesma coisa para Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse: você tem que ir nos países estrangeiros. Ele falou: Maharaj, mas tem muita Maya lá. E ele disse: não, vá, você deve ir. A misericórdia de Mahaprabhu deve ser distribuída lá. E Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj respondeu: mas o que eu poderei fazer? Eu sou tão pequeno. Então, se você quiser insultar Keshava Maharaj, você insulta seus discípulos. Se você insulta Vamana Goswami Maharaj, Tirtha Maharaj, Goswami Maharaj, e o próprio irmão, por exemplo, de Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, ou se você insultar Sadananda Swami, você está insultando diretamente o Prabhupada original, mesmo sem saber. Você não tem siddhanta nenhum se você faz isso. O seu Sannyas Guru fala dessa maneira. O seu Gurudeva fala dessa maneira. De maneira muito penosa. Se nós refletimos, nós gostaríamos de morrer. Porque isso é uma situação penosa. Então, quando um discípulo sincero, puro, o Sat Shiksha, vai em qualquer lugar, ele vai com o Guru. Lembre-se desse Siddhanta. Onde quer que um discípulo puro do Guru Pada Padma, do Vaishnava dos pés de lótus, em qualquer lugar que ele vá, ele vai com o Guru sentado dentro do seu coração. Esse é o Siddhanta. Ele vai em qualquer lugar que ele vá. Mas ele sempre medita no fato que o Guru está sentado dentro do seu coração, com ele. Então é por isso que Ketana Ramdas era o discípulo de Nityananda, o Adi Guru, Balarama Nityananda. Então é um Siddhanta perfeito quando ele entra e alguém não levanta e ele dizer: essa pessoa está agindo como? Ele está ofendendo Nityananda Balarama. Porque esse é Siddhanta. Então, o Guru Pada Padma pode me trapacear. Ele pode não me dar os tattvas mais secretos. Talvez você tenha um cérebro, seu dinheiro, tudo. Talvez. Você pode memorizar também muita coisa. Aonde você vai arranjar a realização, o sentimento. Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj uma vez encontrou um Gosai muito perigoso,
que se eu gostaria de aprender Rupa Nuga Bhajana de você, ele falou, eu não tenho tempo. Ele veio várias vezes e ele sempre respondeu, eu não tenho tempo, não tenho tempo. E esse homem ficou bravo. Todas as vezes eu falo, não tenho tempo, não tenho tempo, e foi embora. Babaji Maharaj riu. Eles não conseguem suportar nem a perda de um centavo. Se eles perdem um centavo, eles ficam transtornados e eles querem fazer Raganuga Bhajana. Como seria isso? Um milagre? Eles podem ir para o mercado, tirar o dinheiro do bolso e comprar os livros mais elevados, Ujjvala Nilamani, e aprender lendo, memorizar esses livros elevadíssimos que são proibidos para as almas condicionadas. Aí eles decoram tudo, isso. Então eles desenvolvem o quê? Luxúria material, porque não estão prontos para ler os passatempos de Krishna. Então, como um demônio, eles fazem muito bem. Como demônio, você faz isso mesmo. Por que você seguiria Prahlada Maharaj, que faz Vaidhi Bhakti, que nos aconselha a fazer Vaidhi Bhakti? Mas Gorakshara Das Babaji Maharaj disse, eles podem comprar livro no mercado, porque eles precisam de mim. Deixa que eles comprem. Mas quem vai dar para eles o sentimento, a realização espiritual? Aonde eles vão receber? Eles vão comprar sentimento, emoção, realização no mercado? Gurudeva é um acharya. Mas quem pode lhe dar realização? Você quer trapacear o Guru Pada Padma? Pode fica com de todo o dinheiro. Mais e mais dinheiro. É igual, montanhas de dinheiro são iguais a montanhas de excrementos. O Guru e o Vaishnava querem se esconder. Srila Vamana Goswami Maharaj costumava dizer, eu gostaria de abandonar o corpo desconhecido e sem ter sido visto por ninguém. Muitas vezes ele assinava numa carta, eu gostaria de renunciar da posição de acharya, por favor faça outro acharya. Eu gostaria de me aposentar. Muitas vezes ele escreveu. Você pode escolher outra pessoa. O Guru e os Vaishnavas nunca gostam de se tornar acharyas. Quando você pode realizar o tattva secreto sobre todo o mistério dessa criação. De todo o mistério dessa criação. Quando você pode realizar a sua Swarupa, você vai ficar impressionado. Oh, meu Deus, eu perdi toda a minha vida agindo de maneira equivocada. Oh, meu Deus. Em infinitos mundos, infinitas Brahmandas, onde quer que aconteça algum tipo de problema, briga, política, tudo isso acontece por uma única razão, chamada pratista. O desejo de ser reconhecido, de ser considerado importante, e tudo nasce de pratista. Agora você poderia ter visto o meu corpo morto, mas por acaso você não está vendo? Porque todos sabem que Shamdas Babaji Maharaj não pede nada de ninguém, nem dinheiro, nem discípulos, nada. Ele quer levar a própria vida como um mendigo. Justamente como um mendigo, até inferior a um mendigo. Caso contrário, vocês teriam visto o meu corpo morto. Acho que Maharaj quer dizer que tem pessoas que gostariam que ele não estivesse aqui. Então, se alguém está procurando o pratista, ele está encontrando problemas. Ravana queria receber toda a pratista possível, material. Mas ele foi forçado a morrer nas mãos de Rama, porque ele quis lutar com o Ramachandra.
E, finalmente ele pereceu. Dessa maneira, todas as conclusões finais da sua vida são como as conclusões de Ravana. Todos os problemas que você tem acontecem porque você quer ser reconhecido, porque você quer uma posição, porque você quer pratista. Bhagavan Shri Krishna dá um ótimo exemplo para Uddhava. Uddhava, um pequeno pássaro, encontrou um pedacinho de carne. Ele encontrou, pegou aquilo com o bico e voou num lugar muito bom, onde ele pudesse sentar e desfrutar, comer aquela carne. Saiu voando. Um lugar tranquilo onde ninguém pudesse perturbá-lo. Mas no meio tempo, outros pássaros como corvos e urubus foram atacar esse passarinho. Para atacar esse pássaro, todos correram na sua direção. Esse pássaro pequenininho ficou assustado. Por que eles querem me atacar? Por que eles querem me atacar? Eu não fiz nada errado para eles. Desnecessariamente eles estão querendo brigar comigo, serem meus inimigos. Ele estava com tanto medo que, por acaso, do seu bico, aquele pedaço de carne caiu no chão. Todos estão atrás de carne e o peixe, o pássaro falou, e todos correram atrás daquele pedaço de carne. Nossa, eu achei que eles quisessem me atacar. Eu não tinha feito nada errado para eles. Que alívio. Eles queriam aquele pedaço de carne. Bhagavan Shri Krishna disse, Uddhava, essa é a única razão pela qual o mundo inteiro briga. Por que um sadhu deveria brigar com outros sadhus ou com os demais? Você pode testar um sadhu, se você tiver capacidade. Do que eles precisam, eles podem jogar tudo fora e ir embora. Somente para o nosso benefício. Ele faz o seu dever. Caso contrário, ele poderia ir embora. Mas mesmo assim, nós pensamos que esse sadhu recebe pratista. Então nós queremos matá-lo, fazer política contra ele ou magia negra, para que esse sistema se quebre, para que essa distribuição de misericórdia se interrompa. Muitos casos como esse aconteceram, não somente um. Aqueles que gostam de mim, ou fingem que gostam de mim, eles fazem planos. Eu fui para Jammu pelo pedido de um devoto, perto do Kashmir, no Punjab. Dei muito Harikatha lá. Eles estão gravados na internet. Então, também esse outro devoto foi comigo. Então, existia um negociante, um homem de negócios, famoso em Jambu. E por acaso, ele tomou a iniciação de Srila Shanta Goswami Maharaj. Por acaso. Muitos incidentes ocorreram, eu não quero contar todos, mas no último minuto, quando Shanta Goswami não podia mais falar, mas quando nós alcançamos, quando nós completamos o Harikatha, ali no Punjab, nessa região, esse homem veio com um carro, com guirlandas, para nos receber. Esse homem estava muito feliz. Ele é um parente de Guptaji. Vou tentar esclarecer um pouco, não vou falar o nome, isso não se faz, proibido. Então, esse Guptaji era um homem muito rico, que era um discípulo de
Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, muito rico, a vida toda. Se Tirtha Goswami Maharaj indicava, fazia um olhar, ele tentava entender. Gurudeva quer esse seva que seja feito, sim. Ele conseguia o dinheiro e fazia o seva. Seu filho e seu neto brigavam com ele, por que você está gastando tanto dinheiro? Ele dizia, eu faço o que eu quiser, eu faço Guru Seva, é o meu dinheiro, eu posso usar para o Guru. O que você tem a dizer com isso? Oi? Era seu neto ou seu sobrinho. Esse homem que veio acusar esse devoto. Então um dia ele foi para a estação de Jambu, ele veio com guirlanda para mim. Nós chegamos, sua casa era dividida em duas partes. Uma parte era o complexo residencial e a outra era totalmente dedicada aos sadhus, sannyasis, sem a conexão com a família. E por acaso, eu não sei porquê, depois de dar Harikatha, depois dele ver minha etiqueta, meu comportamento, porque alguns devotos estavam lá que queria tomar iniciação de mim, mas eu nunca dei iniciação. Eu mandei ele para outra pessoa. Então, enquanto ele estava comigo, ele agia como fogo, todo mundo sabe. Enquanto ele estava na minha companhia de Shambhava, ele era como fogo. Eu falava Harikatha e ele escrevia. Ele ouvia, escutava e escrevia o Harikatha. E depois um jornalista veio, porque eu não falava. Eu dava o Harikatha, mas eu não vou falar com o jornalista. Então ele deu para esse homem todos os dias o que ele escrevia em Hindi. Ele dava para esse jornalista que fazia um editorial com esse texto. Esse devoto estava comigo. Ele fazia um sabji muito simples e um pouco de chapati. Então, esse homem desenvolveu Shraddha em mim, fé em mim, de tal maneira que você não pode imaginar. Todos os dias, antes de ir no seu escritório, ele tinha um coração muito limpo. O coração dele não era sujo. Mas ele estava preso na armadilha de um acharya que está ali, demoníaco. Depois disso, quando ele ia no seu lugar onde ele fazia negócios, ele fazia todo dia aloe vera. Ele tomava esse remédio. Você corta a folha de babosa. Ele dizia, Maharaj, isso é para você. Ele costumava me dar. Ele dirigia o carro para diferentes lugares de Harikatha, em todos os lugares. Até o comissário de polícia, ele ia lá. Nós entrávamos e o policial ficava de pé, o delegado de Jambu. E ele pegou minha mão e me colocou para sentar na sua cadeira. Eu falei, mas eu não sou delegado? Mas 2 ou 3 sannyasis estavam lá. Eu não sei porquê. Ele pegou a minha mão e falou, sente-se aqui. Aí os outros ficaram com inveja. E o homem do jornal veio depois do Harikatha. Eles quiseram pegar um microfone para me entrevistar. E todos os sannyasis estavam ali do lado. Eles não foram para eles. Eu estava vestido de branco e eles vieram me perguntar. Isso foi publicado no jornal, nisso, naquilo. Todo mundo viu. E aí esses outros sannyasis ficaram muito bravos. Aquele homem quis me ajudar por conta da minha biblioteca. Ele me deu. Mas aí deram para ele um preparado e ele ficou contra mim. Deu para ele alguma coisa para ele ficar contra mim. Ele queria me ajudar. E esse homem agora desapareceu.
Agora, o mesmo problema está acontecendo. Tem um importante homem no nosso grupo para que ele nos deixe. E eu estou rindo. Whatever situation I'm meeting, Qualquer situação que eu encontro é sempre a mesma. this Eu não me way, importo. this Dessa is the maneira, condition of this world. essa é a condição deste mundo. Pratista, they can Somente por pratista eles podem matar você. that is called present. I forecast. Esse é o momento Within atual. 5, 10 years, 20 Eu years, posso garantir que em 5, 10 anos a situação que virá vai ser insuportável, vai ser impossível viver. Agora você consegue viver within very short, em pouquíssimo tempo. 10, 20 years. 10, 20 no máximo, você não vai suportar o que vai acontecer. All right. Tudo vai estar pegando fogo por conta das ofensas. Yesterday, after my Bengali Harikatha, Ontem, depois do Harikata que eu dei em Bengali de Shambhava, um pequeno devoto disse: Maharaj, os Sahajias, writing so dirty eles estão things in the escrevendo name of tanta Bhakti. coisa sujas no nome de Bhaktivinoda Thakur, Now, até mostrando fotos. A inteligência artificial criou fotografias absurdas. Eu falei para ele: eu posso bater em você. I told you not to Eu falei go para through você não ler essas coisas. losing his bhajan for. Estude o que você tem que estudar. Você vai perder seu poder de fazer He has seva. this extraordinary maturity. Ele acha que ele é muito maduro. I told you not to go through internet. Eu falei: não fica na internet vendo essas coisas desnecessariamente. Thereby losing. Mas ele fica ali e dia a dia está perdendo o próprio poder de fazer bhajana. Ele não pode me obedecer. O que eu posso fazer? Whatever they do, No dia 31 de dezembro eu coloquei esse limite. As pessoas vão poder escrever o que quiserem. A responsabilidade irá para os acharyas e o Senhor Supremo poderá resolver a questão, puni-los se for necessário. this way, all problem happening due to one single thing, that's called Pratista. Então, aí uma coisa que cria problema, todos os problemas, é pratista. With Bhagavatam, I'm Mesmo diante do Bhagavatam, eu posso declarar isso. Sem pratista, nothing. não existe nada. Esse é o objetivo deles, pratista. First priority, Se eles colocassem Bhakti na prioridade, then automatically we can get então automaticamente nós poderíamos receber Vaishnava e pratista. automatically. Automaticamente. You need not try. Vaishnava Pratishta is such a thing, Vaishnava e pratista é uma coisa que sem o seu esforço, whole world can go again. Vaishnava e pratista, a pratista que é devolvida para os Vaishnavas é o que resolve todos os problemas. O mundo inteiro pode ficar contra você, mas se você tiver Vaishnava e pratista, se você devolver as glórias para os Vaishnavas, você estará protegido. Então, como Madhavendra Puripada, ele quis ir embora quando Kira Chora Gopinata roubou arroz doce para ele. He gone away. Ele fugiu daquela cidade para não receber pratista, Come and respect me. para que ele não recebesse o respeito devido ao fato de que a própria deidade, o próprio Krishna roubou Kir para ele. This news can Mas de manhã essa notícia vai se espalhar como corrente elétrica, como vento. Então ele foi embora para não receber aplausos, glórias, honras. Mas mesmo assim, ele não pôde se livrar, porque Krishna quis que ele fosse adorado. Bhagavan like to give Se Krishna quer lhe dar glórias e honras, ninguém pode impedir. want to give. Se Krishna pessoalmente quiser lhe dar honras, ninguém pode impedir isso. So this way, Mas o Vaishnava deve agir sempre humildemente. Então ontem nós discutimos all matter, all around. que tudo ao nosso redor está envolvido com a matéria. I was discussing yesterday Nós discutimos isso ontem, analisamos ontem, Jyotishan, como os 4 Kumaras one question, quiseram fazer essa pergunta diante de Brahmaji. and Brahmaji was E Brahma estava um pouco thinking about some other things, pensando em outras coisas creation, em relação à criação, porque a criação é uma questão muito complicada, é um assunto complexo. Então, quando eles fizeram essa pergunta, o Brahma não conseguiu responder.
Ele não conseguiu identificar a raiz da pergunta. unmindful, so he O Sr. Brahma estava com a mente ocupada, então ele não pôde captar a raiz dessa pergunta, o motivo original de por que eles estavam fazendo aquela pergunta. Então ele não pôde dar uma resposta adequada. Se alguém faz uma pergunta para você, a primeira coisa você tem que realizar a pergunta. O que foi perguntado, o que realmente essa pessoa quer saber. Você tem que entender o que está no coração dessa pessoa. Que pergunta é essa? Se você não realiza a pergunta, como é que você pode dar respostas? so whenever Chatusam Quando os 4 Kumaras quiseram fazer essa pergunta, o Brahma estava um pouco ocupado, agitado, e ele não pôde encontrar a raiz dessa pergunta, so immediately a essência dessa pergunta. Brahma is my son. Brahma is the son of Bhagavan. Mas Krishna pensou, o Brahma é meu filho. Quem é que deu Already told vida ao Brahma? O próprio Krishna, ele nasce do umbigo de Vishnu. father always going to excuse E o pai sempre perdoa o filho. O Brahma fala sobre isso quando ele esconde os vaqueirinhos de Krishna. Ele diz, o pai sempre perdoa o filho, então por favor me perdoe. is the father and you not that all Bhagavan Shri Krishna é pai de todos, toda a criação vem dele. Bhagavan and Brahma is also great devotee. O Brahma também é um grande devoto. Então, Bhagavan, quando quer que o Brahma queria pensar nos pés de lótus do Senhor Supremo, o Senhor Supremo imediatamente, sem nenhum atraso, ele corria naquele lugar e resolvia o problema. Como no caso de Vitrashura, de todas as austeridades e penas, ele queria cortar o próprio pescoço e o Senhor Shiva veio e disse, pare. E ele disse, o que você quer? Eu quero bênçãos. Eu quero colocar a minha mão na cabeça das pessoas e eu quero que as pessoas morram. Você pode pedir qualquer coisa, não, eu quero isso. Então, depois o Senhor Shiva se encontrou em problema, porque o demônio queria pôr a mão na cabeça dele para abduzir Parvati Devi, Gauri. Ele queria abduzi-la. Gauri Harana Lalasa. It is written in Bhagavad. Está escrito isso no Gauri Bhagavatam. Harana Lalasa. Ele queria raptá-la. Naturally, Bhagavan, Brahma was, Shankar was upset. Então o Senhor Shankara ficou triste, Running, ficou preocupado. Ele orou. O Senhor Shiva orou, meu Deus, ó Krishna, esse demônio quer me matar agora. thinking about the lotus feet of Bhagavan, Então quando Shankara pensa nos pés de lótus do Senhor Supremo, o Senhor se manifesta. asking, E ele perguntou, make one nice game. e ele Why fez, you are running, Shankara? Wait. No, I have no time. ele falou, ele fez uma cena teatral. Krishna na forma de um Brahmana disse, onde você está correndo? Eu posso resolver seu problema? Posso te ajudar? His body, you are running, sweat coming. Você está correndo e suando? Fica calmo. Não, é porque é o seguinte, ele me abençoou e agora está fugindo, eu quero testar a bênção que ele me deu. Everybody knows this staying in crematorium down. Você não sabe que ele fica no crematório? Você é tolo. You are foolish, you could solve your problem. Você poderia ter resolvido os seus problemas, você só pode testar você mesmo, sua cabeça está aí. Ele é um mentiroso. Each and every time, when Então, a qualquer momento, quando um devoto está com um problema, Krishna se manifesta. somehow, De alguma maneira. Gaudiyasa Bhavaji Maharaj, Gorakshara Das Babaji Maharaj, à meia-noite ou 1 da manhã, crossed the river atravessava o rio para deep Prabhupada. chegar até o Prabhupada original. Watching Gaudiyasa was standing up. De olhar Gorakshara Das Babaji Maharaj, Prabhupada que estava fazendo um Harinama, levantava. Quem te ajudou a atravessar o rio? Boat nothing, Sem barco, sem nada. E o Baba riu, only laughing, só ria. not speaking anything. Ele não disse nada. Atal Gauranga Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu fez ele atravessar o rio.
na forma de um barqueiro. So many such cases, not one. Esses casos são incontáveis, estão descritos nos Puranas, em vários lugares. So now Brahma is in trouble. Então, agora o Brahma está Brahma ji is in trouble. com problemas Bhagavan appeared, saw e Krishna se manifesta. Somam achintayad devaha prashnaparam titirsaya tasyaham hansurupena sakasam agamat tad. Imediatamente, quando o Brahma se medita nos pés de lótus de Krishna, imediatamente, sem nem deixar passar uma fração de segundo, ele apareceu ali. Porque ali tinha um lago muito bonito e Krishna foi lá na forma de Hamsa Avatara, como um cisne. E eles estavam de pé na beira desse lago. E Krishna foi lá diante deles na forma de um cisne. E eles puderam realizar. Porque os 4 Kumaras não são personalidades comuns, nem o Sr. Brahma. Eles puderam realizar. Alguém veio nessa forma de cisne. Eles realizaram. Isso não é um cisne. E aí eles perguntaram: quem é você? Ao me observar no lago, ele diz, Krishna está contando isso para Uddhava, né? Diz quando eles me observaram no lago. Ao me observar nadando na direção dele, eles vieram na minha direção e me glorificaram. Eles fizeram Padavandana, glorificação aos meus pés, e perguntaram: quem é você? Você está vendo que eu sou um cisne? Você vai perguntar para um cisne quem é você? Então é porque eles sabiam que não era um cisne. Se você olha para um pato, você pergunta: quem é você? Quem é você? O que o pato responde? Eles, na hora, então, como eles perguntaram isso, é porque eles realizaram que ele não era um cisne ordinário comum. Essa é a prova de que eles entenderam que era uma personalidade que veio naquela forma. E por que Krishna veio na forma de um cisne? Ele poderia ter vindo em uma outra forma. Porque ele escolheu vir nessa específica forma? Essa é a pergunta principal. Ele veio na forma de cisne somente porque o cisne tem a capacidade de tomar leite da água. Você pode colocar 1 litro de leite na água. O cisne vai lá, ele bebe só o leite e deixa a água. O que é inconcebível. Parece impossível. Ele vem na forma de Hamsa. Cisne. Em inglês você não tem o significado do que significa Swan, mas em sânscrito você pode. Hamsa. Se você quiser procurar o significado de Hamsa, eu sou este. Hamsa. Ele quis se identificar. Eu sou aquele Brahman. Eu sou o Espírito Supremo que está em todos os lugares. Ninguém pode dizer sou Aham. Ninguém pode dizer eu sou aquele Brahman. O que os Mayavadis dizem? Ele diz. Os Mayavadis dizem isso. Eu sou o Brahman. Quem eu devo adorar se eu sou o Brahman? Então você não precisa adorar ninguém. Então você pode receber significado de 2 maneiras. Sa Aham. Eu sou o Brahman. Eu sou aquilo.
Ahamsa. Ahamsa. I'm Hamsa. So Ahamsa, Eu sou aquilo que existe. meaning is same. Externamente o significado é o mesmo. Mas quando Krishna diz Ahamsa, eu sou aquele Brahma. Quando Mayavadi diz isso, Aham Brahmasmi, isso é uma afirmação falsa. That is totally false. Isso é totalmente falso. One man can never become. O homem nunca pode se tornar o Brahman. Ele é, a sua alma é parte do Brahman. Or they without speaking, Mas Krishna é o Brahman. there is wave. Perdão, Krishna é o Brahman. Então no oceano tem ondas, não? Grandes ondas. If the wave going to speak, I am Samudra, Se I am a onda disser eu sou o oceano, está errado. Goswami writing. Jiva Goswami Pada diz isso. If one wave comes, Se uma onda que vem e diz eu sou o oceano, isso é falso. it cannot be so. Isso não é uma afirmação científica. Ela é a onda. Samudra Satarango. Wave of the ocean. Nós dizemos que ela é uma onda do oceano. Speaking, Mas se o oceano disser eu sou o oceano, we say it wave coming from ocean. nós dizemos que a onda vem do oceano, que ela pertence ao oceano. Isso sim pode ser dito. So Bhagavan particularly Então, particularmente, Bhagavan veio Hamsa, na forma de Hamsa. Hamsa. And now E agora, wanted to put question eles quiseram fazer by uma keeping pergunta. Brahma in front, by keeping Brahma Ao manter o Brahma, by keeping Brahma in front, leading God, four Chatusran going backside. os 4 Kumaras foram e viram After that they thought, esse cisne. Eles falaram, isso não é um cisne ordinário. Ko Bhavan, quem é você? Eles perguntaram. Drishtva mamta upaprajyo kritva padabhivandanam brahmanam avrataha kritva prapachuko bhavan iti. When this kind of question they wanted to put in front of me, Então, quando eles queriam colocar essa questão diante de mim, aham munivihi prasthastatu jigyasu vistada yad avucham aham tebhyastat uddhavo nibodhame. Being asked this way, sendo inquirido dessa maneira, recebendo essa pergunta, I wanted to give answer to them a resposta que eu dei, with full attention, Buddha, and to hear. a Uddhava, ouça com atenção. Aham munivihi prasthastatu jigyasu vistada. Because those Munirishis, Porque esses Munis e they Rishis, are Tattva Jigyasu. eles são Tattva Jigyasa. They always like to gather thoughts. Eles querem sempre Chatusran, only like they are very much. se perguntar sobre a verdade. Os 4 Kumaras, então, estão sempre interessados em coletar Tattva o tempo todo. Então, Krishna tomou essa forma para, como o cisne, falar sobre o Tattva relativo a todo o universo, It is all demonstration of que todo o universo é uma demonstração ligada à Maya, exhibition. é uma exibição. If some Hamsa Se um Hamsa existir, is this beautiful world, ele vai dizer, ah, que mundo maravilhoso. what he can accept. E depois o que ele entende? All foolish person can run into fire. All those foolish, Os tolos vão na direção do incêndio, porque eles não têm Tattva Gyana, eles pulam em Maya. Eles procuram Labha Puji Pratista, mas o Tattva Vid Purusha olha para todos os lados. E Maya não pode tocá-lo, não pode conquistá-lo. Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj foi para os países europeus, mas nenhuma Maya pode tocá-lo. Srila Vana Goswami Maharaj também foi para a Europa, mas Maya nunca pode tocá-los, porque o Guru pode infundir poder nos discípulos. Então, o que eu queria dizer para os 4 Kumaras, escutem, que a resposta eu tive que dar para eles. first of all, I wanted
you are knowledgeable personality. Vocês são pessoas que têm conhecimento. E que tipo de pergunta vocês fazem diante de mim? Isso tem algo prático ligado a isso? Ko Bhavan. Quem existe? Quem sou eu? Só existe um Tattva. Eu sou você. Eu sou tudo. Que pergunta você me faz? Que resposta eu posso lhe dar? Porque a sua pergunta em si mesma parece absurda. Que resposta vocês querem que eu dê? Porque sua pergunta em si mesma é absurda. Porque em infinitos universos existe somente um único objeto, Advaya Gyan Tattva, o conhecimento indivisível. Se você pensa nos corpos que estão separados, o meu corpo é separado do seu corpo, se você pensa dessa maneira, mas veja, o corpo não é nada além da manifestação dos 5 elementos. E se você quiser pensar na Atma, todas as Atmas pertencem ao Senhor Supremo. O Senhor Supremo permeia tudo. O próprio Krishna está dentro do corpo, de todos os corpos. O que você chama de Jivatma, isso também é uma manifestação do Senhor. Porque a alma é Tatastha Shakti, é uma energia, é a energia marginal do Senhor Supremo. Tatastha Jiv é Tatastha Shakti. Tatastha Jiv Shakti. Então, quando Krishna fala no Gita, as jivas são minhas amsas, são meus membros, pertencem a mim. Porque no Vedanta está escrito Shakti, Shakti, Maturavesh, Aved. O energético é não diferente da energia. Então, existe Chit Shakti, Jiv Shakti e Maya Shakti. Na hora do almoço eu estou discutindo esses 3 pontos. No Harikata em Hindi. Tudo isso vem do Senhor Supremo. Não existe outro Tattva. Krishna é a fonte até de Maya. Krishna brinca com toda a sua própria energia, com todas as criações, com as infinitas Brahmandas, como uma criança. Ele brinca. Dessa maneira, ele diz, se você pensa na alma, isso também sou eu. E dentro do seu corpo, a jiva, também sou eu. Então, como você vai me perguntar quem eu sou? Como você pode perguntar para mim? Simplesmente porque você vê que você tem um corpo separado do meu? É isso que você percebe? Por essa razão? Somente por essa razão? Porque você tem uma máscara e eu tenho uma outra máscara. Você tem a máscara de um urso e eu tenho a máscara de um macaco? Essa é a razão pela qual que você acha que as coisas são separadas? Quem é você? Quem é aquele? Quem é você? Você é aquele que pensa porque você tem uma forma separada e eu tenho uma forma separada, então nós somos diferentes? De onde vocês vieram? Krishna responde. Se você tem uma visão diversificada, ou seja, se você vê, isso é diferente daquilo, tem aquilo outro, se tudo estiver separado diante dos seus olhos, então você tem um grande problema. Se você tem uma visão diversificada sobre a existência,
isso vai lhe fazer se tornar egoísta. Você não consegue sobreviver no caminho do bhajana. Você pensa, aquele é meu inimigo, aquele é meu inimigo. Não, esse é meu filho, aquele ali, não sei quem é. Aquele ali não é meu filho. Essa é a visão diversificada. Unidade na diversificação. E diversificação na unidade. Muitas vezes nós mencionamos isso. Essa é a nossa visão. Sim, existe uma diversificação. Não tem problema. Porém, dentro dessa diversificação existe a unidade, existe Krishna. Então, e nessa unidade você vê também a diversificação. As duas coisas existem ao mesmo tempo. E aí você consegue se proteger e enxergar o caminho do bhajana. Caso contrário, não tem como. Essa Maya é tão perigosa, tão assustadora, que eu não poderia desafiar o Senhor Supremo. Eu posso conquistar a sua Maya. Eu não posso pronunciar isso. Nem o Sr. Shiva pode dizer isso. Bhagavan diz para Arjuna: ninguém pode atravessar essa Maya. Aqueles que vão tomar abrigo nos meus pés de lótus. Somente então eles podem atravessar este oceano de Maya. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, você pensa que as coisas estão separadas, então que conhecimento você tem? Tem uma máscara que nasceu no Brasil, outro tem uma forma que nasceu, não sei, na Rússia, mas a alma é a mesma, a alma é igual. Então isso é uma magia. Mayadevi faz você de tolo. As mesmas almas, se você olhar as duas fora do corpo, um homem e uma mulher, abandona o corpo, sai a alma. Você não vai saber quem é quem é mulher, quem é homem. É impossível identificar. Então as almas são iguais. Então Krishna quer esclarecer esse ponto. Você é uma pessoa cheia de conhecimento e você faz essa pergunta para mim, Baba, e que resposta eu vou dar? Se eu perguntar para você quem é você, o que você responde? Mas só existe uma única verdade. Em infinitos universos, só uma verdade. Essa pergunta é absurda. Krishna responde, pense de novo. Como é que você pergunta para mim quem eu sou? Dessa maneira, Krishna começa a falar para que dia a dia a gente esclareça. Você tem uma identidade no mundo material, uma pessoa tem um nome, você é alguém no seu país, você é um líder. Mas se você falhar em se identificar com este tattva que eu estou explicando, então você não entendeu nada. Quanta pratista que esse mundo puder dar, o Guru e o Vaishnava nunca tocam isso. Eles não tocam isso. Se eles tocam isso, eles não podem dar Harikata. O Harikata desaparece. Harikata significa o próprio Krishna. Harikata significa o próprio Bhagavan, vindo na forma do kata. Então ele não pode aparecer no coração contaminado por pratista. Em Bengali tem uma piada espiritual. Harikotai, onde está Deus? Onde está Deus? Em Bengali é um brinquedo, é um jogo de palavras. Você entende Bengali um pouquinho? Nem um pouquinho? Harikotai, onde está Hari? Onde está Deus? E o Guru diz, Harikotai, Harikata. Onde está Deus? No Harikata. Harikotai no Harikata. Onde está Deus? No Harikata.
Krishna já declarou isso Naradi Maharaj. diante de Narada. Mad bhakto jatto gayanti tatto tistamina. When all my devotees are glorifying Harikatha, glorifying me. Quando todos os meus devotos estão me glorificando, lá eu estou. Mad bhakto jatto gayanti tatto tistamina. Where my devotees are singing glory. Onde os meus devotos cantam minhas glórias, eu fico lá. Você poderia dizer, cadê Deus? Cadê Deus? Eu não posso ver. Você não pode ver? Para ver, você tem que desenvolver seu olho espiritual. Krishna pode se manifestar numa forma sutil e você não pode vê-lo. Quando o fantasma está em forma sutil, se um fantasma pode ficar invisível, por que Deus não poderia ficar invisível? Krishna vem e fica numa forma sutil, ele está lá no Harikatha. Então os 4 filhos, 4 Kumaras quiseram esclarecer. A sua pergunta em si, respondeu Krishna, não tem significação. Porque você olha para o seu corpo, que é feito, composto pelos 5 elementos da natureza, e você olha para o meu corpo, e você acha que nós somos separados. Você quer saber o quê? Por que seu corpo é separado do meu? Você quis fazer essa pergunta, mas se você for profundamente nessa filosofia, isso é uma resposta, uma pergunta inútil, porque não existe uma segunda coisa além de mim. Mas isso é uma outra coisa, ainda que nós vamos analisar amanhã.